Oi, pessoal, eu sou a Luciana e eu e a Melissa, alunas do PIBID, falaremos para vocês sobre o processo de síntese proteica. Afinal, o que é síntese proteica? A síntese proteica é o processo de formação de proteínas e é realizado pelos ribossomos, que estão presentes tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas. Este processo pode ser dividido em duas etapas: a transcrição, que ocorre dentro do núcleo, e a tradução, que ocorre fora do núcleo. Nesta primeira parte, falarei sobre a transcrição. Dentro do núcleo está o DNA, que possui todas as informações genéticas do indivíduo. A molécula de DNA é extensa e nela há áreas que não produzem nada e outras que produzem informações para a produção de proteínas. Essas áreas com informações para a produção de proteínas são chamadas genes. É importante lembrar que o DNA possui fita dupla e 4 bases nitrogenadas: a adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando que as bases nitrogenadas formam os nucleotídeos juntamente com um grupo fosfato e uma pentose. Dando início ao processo de síntese proteica, dentro do núcleo, a enzima RNA polimerase se liga ao DNA na região do gene, que possui informação para a produção de uma proteína específica e abre a fita desta área. Uma das fitas servirá como fita molde para a produção de RNA mensageiro. Ele é formado a partir de bases nitrogenadas livres no núcleo. Vale ressaltar que o RNA não possui a base nitrogenada timina, mas sim a uracila. Assim, se a fita molde for TAC-TAG, a fita de RNA mensageiro será AUG-AUC, como na imagem abaixo. A fita de RNA mensageiro possui a informação necessária para a síntese proteica e é bem menor que o DNA. Portanto, a passagem para o citoplasma é possível. Porém, antes de sair do núcleo, o RNA mensageiro passa por uma maturação. Este processo é chamado splicing. O RNA mensageiro imaturo é composto por introns e exons. Os introns são sequências de nucleotídeos que não codificam diretamente uma proteína. A função deles é reguladora. Assim, com a presença deles, é possível rearranjar os exons de maneiras diferentes. E os exons são sequências de nucleotídeos que possuem a informação genética que realmente codifica proteínas. O splicing consiste na retirada de introns do RNA mensageiro imaturo para produzir um RNA mensageiro maduro funcional. Assim, no RNA mensageiro maduro ficam apenas os exons. O RNA mensageiro maduro sai do núcleo, dando sequência à síntese proteica. No citoplasma, os ribossomos se ligam a este RNA mensageiro e dão início ao processo de tradução. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Melissa e eu vou falar agora para vocês sobre o processo de tradução. Antes de falar do processo de tradução, é importante a gente ressaltar alguns conceitos. Então, para entender melhor o processo de tradução, a gente deve ter claro o que são os códons. Observem esta imagem. Um códon é formado por 3 nucleotídeos, 3 bases nitrogenadas. Eles codificam os aminoácidos. O primeiro códon sempre será AUG. Ele é chamado de códon de iniciação. A partir dele, se inicia o processo de tradução. Existem também os códons de parada ou terminação, podendo ser estes UAA, UAG ou UGA, que encerram o processo. Devemos entender que existem 64 combinações diferentes de códons, porém apenas 20 aminoácidos. Assim, podemos perceber que cada aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Vamos agora ao processo de tradução. Este processo ocorre no ribossomo, que, como já dito, estão presentes tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas. Os ribossomos são formados por proteínas e RNA ribossomal e são compostos por 2 subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. A subunidade maior do ribossomo possui 3 sítios. O sítio A, onde os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador entram no ribossomos, o sítio P, onde eles se ligam a outros aminoácidos, e o sítio E, onde o RNA transportador sai. O RNA transportador tem em sua estrutura o anticódon, que se liga ao códon do RNA mensageiro, e o aminoácido correspondente ao códon na extremidade oposta. Ele é responsável pelo transporte de aminoácidos, como seu próprio nome sugere. Assim, a subunidade menor do ribossomo se liga ao RNA mensageiro e se inicia o processo de tradução.
onde os RNAs transportadores carregam os aminoácidos para os sítios e eles se ligam, formando as proteínas. O processo de tradução acaba quando o códon de terminação UAA ou UAG ou UGA é lido, lembrando que eles não codificam nenhum aminoácido, são responsáveis apenas pelo encerramento do processo. Então, este é o processo da síntese proteica, sendo a transcrição, que ocorre dentro do núcleo e forma o RNA mensageiro, e a tradução, que ocorre no citoplasma e forma a proteína. Agora, nós iremos mostrar um GIF que resume o processo de tradução. Então, chega primeiro a subunidade menor do ribossomo, que liga seu códon do RNA mensageiro, que é essa fita de baixo, ao anticódon do RNA transportador, que chega depois, carregando os aminoácidos, e essa ligação vai formar as proteínas. Chega depois a subunidade maior do ribossomos, que possui 3 sítios, o sítio A, onde os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador entram no ribossomos, o sítio P, onde eles se ligam a outros aminoácidos, e o sítio E, onde o RNA transportador sai. Então, ali está chegando o RNA transportador, ele vai ligar o seu anticódon com o códon do RNA mensageiro, ele chega pelo sítio A, depois ele passa para o sítio P, onde ele vai se ligar a outros aminoácidos. Ele vai ligar os aminoácidos entre si. Aí, o outro RNA transportador que estava lá, ele vai sair pelo sítio E, que é onde o RNA transportador, onde os RNA transportadores saem. E aí se perpetua o processo de tradução. Chega pelo sítio A, liga o anticódon ao códon do RNA mensageiro, vai para o sítio P, onde se ligam os aminoácidos, e sai pelo sítio E. Assim se formam as proteínas. Lembrando que o processo de tradução ele acaba só quando o códon de terminação é lido. Aqui estão as nossas referências. E muito obrigada pela sua atenção.